O cerco ao ex-presidente Jair Bolsonaro cresce com uma avalanche de indícios e investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes tem optado por manter o ritmo acelerado das apurações. O STF e a Polícia Federal empurram a PGR a tomar uma decisão sobre denunciar ou não o ex-presidente em pelo menos 3 investigações. A postura de cautela do procurador-geral, Paulo Gonet, que até então vem postergando as denúncias sob a justificativa de estar fortalecendo as provas, agora já tem elementos suficientes para decidir sobre o futuro de Bolsonaro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de julho de 2024, são 8 horas e 30 minutos. O PGR avisa que vai denunciar Bolsonaro. Tudo mudou. Nos últimos dias, a situação penal de Bolsonaro se agravou sensivelmente. Os escândalos mudaram de patamar e a semana vai ser cheia de surpresas. Como tem sido a tônica ao longo do pós-governo Bolsonaro, quanto mais se mexe na sujeira desses governos, mais escândalos aparecem. Primeiro pensava-se que os crimes dele na pandemia eram os piores, mas eram crimes derivados da irresponsabilidade, não de um plano criminoso para se locupletar. Depois pensou-se que era o crime de golpe de Estado, mas não é um crime que saiu do papel. Ele tentou e incentivou o 8 de janeiro, mas não deu certo. O crime é grave, mas tem pena de prisão menor que o caso das joias. 23 anos por golpe e 32 anos de prisão pelo caso das joias. Agora, porém, surgiu um crime ainda pior. O caso da BIM Paralela tem muito mais provas que todos os outros juntos. Tem até áudio determinando que auxiliares de Bolsonaro cometam um crime grave. Um áudio com a voz dele, determinando que os seus funcionários, inclusive o chefe da BIM, interfira em investigações a favor do seu filho. Ao longo desta semana que entra, a situação vai se agravar. Enquanto isso, o Procurador-Geral da República avisa que o calendário político-eleitoral não vai parar seu trabalho e as denúncias contra Bolsonaro vêm aí e ele deve ser denunciado pela PGR, pelo menos no caso das joias e do cartão de vacina, a qualquer momento. E há suspeita de que esse qualquer momento é esta semana e você vai entender por quê. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Bolsonaro e um informante na Receita tiveram 6 encontros no Alvorada e no Planalto. Ele citou na reunião para blindar Flávio a existência de um canal extraoficial com um coronel do Exército. Essa história aqui é enorme e nós vamos esmiuçar mais tarde e resumir o caso todo. Mas aqui você tem um caso extremamente grave que muda o patamar das investigações. Enquanto isso, a ABIN levantava ficha corrida de agentes do IBAMA até a ABIN foi usada numa escala que está surpreendendo os investigadores. Um pedido para verificar a ficha corrida de servidores do IBAMA feito à ABIN Paralela em 2022 partiu do ex-ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite, que substituiu o deputado Ricardo Salles no ministério. Bom, mas isso não é o pior. A gravação do Ramagem contra Bolsonaro mostra um flagrante permanente dele. Em 2020, Alexandre Ramagem mostra um governo em estado de flagrante permanente. A gravação foi tornada pública por decisão do ministro Alexandre de Moraes no relatório do inquérito sobre a ABIN Paralela no Supremo. Estavam na reunião Bolsonaro, Ramagem e 2 advogadas, e Augusto Heleno, então ministro da Casa Civil. Membros da campanha de Ramagem, que agora é deputado federal e pré-candidato a prefeito do Rio, desconfiam de que virão mais revelações
das investigações da Polícia Federal nesta semana e consideram pouco crível que Bolsonaro não lembrasse da gravação, como se ventilou no seu círculo. Então a situação essa semana vai se agravar e a própria campanha do Ramagem e aliados do Bolsonaro estão dizendo isso. Inclusive o próprio Bolsonaro já lançou uma vacina aí, dizendo que vai voltar a ser alvo da Polícia Federal, e ele diz que alvo de investigações por fraude no cartão de vacinação e na venda das joias sauditas. O Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, anteontem, que a Polícia Federal vai voltar a cumprir mandados em suas residências. Segundo o ex-presidente, querem taxá-lo de corrupto e vão tentar esculachá-lo. Diz ele, abre aspas, amanhã pode vir na minha porta a Polícia Federal para, pela quarta vez, buscar o cartão de vacina. Eu não me vacinei, vai lá buscar meu passaporte, vai tentar cada vez mais me achincalhar, me esculachar, mas não vou encontrar nada porque não tem nada. Eles não precisam encontrar mais nada. E a operação agora tem outro foco além da vacina, e o Bolsonaro ele está aí espalhando isso como uma vacina para tentar, uma vacina sobre o cartão de vacina, para tentar justificar o que vem aí, que é relativo à BIM paralela. O PGR, por sua vez, diante da avalanche de provas, não vai ter jeito. Ele já declarou, ele tem se equilibrado na relação com o STF e a Polícia Federal, às vésperas das decisões que vão de Bolsonaro a ministro de Lula, e o PGR já mandou avisar o seguinte, disseram que ele ia esperar passar as eleições e tal, e ele está dizendo o seguinte, ele diz que vai tratar as investigações contra Bolsonaro na PGR com toda a severidade. Apesar de todo o barulho provocado pelo relatório da Polícia Federal, o chefe da PGR, Paulo Gonet, diz que o caso das joias de Bolsonaro seguirá o curso natural de todo o processo que tramita no órgão. Não há motivo para acelerar ou retardar a análise das provas na apuração, disse o Gonet. Quando estiver tudo certo, ele diz que vai apresentar as conclusões ao STF e ele pode denunciar os investigados, recomendar o arquivamento do caso, pedir mais tempo para apurar e até propor novas diligências. Como a fartura de provas é muito grande, o que se entende aqui é que o PGR não vai fazer o que estavam cogitando, que era esperar passar as eleições para denunciar Bolsonaro. O chefe da PGR, inclusive, voltou de férias na segunda-feira da semana passada, com outras coisas na frente para tocar, e as especulações envolvendo o calendário eleitoral, portanto, não procedem, segundo o próprio Gonet, diz que ele desmente, diz que não vai parar o processo contra Bolsonaro por causa da eleição, coisa nenhuma. Se tiver que denunciar o Bolsonaro durante a eleição, vai denunciar durante a eleição. E isso é algo muito importante e muito positivo, porque realmente durante a eleição nós vamos ter condição de mostrar à população brasileira quem são os candidatos do bolsonarismo. Enquanto isso, o Lula já se preocupa com dois problemas aí. Hoje ele tem o Milei, não é, atacando, criando problemas. Ele cria problemas retóricos, né, o Milei. Na parte administrativa, a Argentina faz tudo direitinho, não cria nenhum problema com o Brasil. Mas ele fica insultando o Lula. E agora, se o Trump se reeleger, aí sim, porque a esquerda aqui vai ser alvo da extrema-direita, que vai se sentir fortalecida. A empresa que criou o software usado na BIM paralela quer vender mais daquele equipamento, ela se chama Cognite, desenvolveu o First Mile, o sistema de monitoramento usado na BIM paralela, e quer vender mais disso aqui no Brasil. Então realmente uma ousadia muito grande, porque essa empresa aí está na mira da lei brasileira. Vamos ver no que vai dar. É uma empresa israelense. Na mira da Polícia Federal, Ramagem recebe sinal de proteção na Câmara. Deputados relatam insatisfação com ordens do Supremo
e indicam barrar uma eventual prisão do ex-chefe da ABIN. O poder deles de barrar a prisão do chefe da ABIN vai até um certo ponto, não é? Dependendo do que houver. Mas o Ramagem, eu nem acredito que o STF queira prender o Ramagem. Eles vão processar. E depois que processar, ele vai em cana. Acabou, não vai mudar nada. A Câmara não vai mudar nada. Barrar a prisão preventiva do Ramagem, a Câmara até poderia, se o STF deixasse, até poderia. Mas no caso do Ramagem é o processo legal que vai seguir contra ele. Depois terminou o processo, ele vai ser preso, se for provada a culpa dele, lógico. A Lu Alckmin, mulher do Geraldo Alckmin, desmentiu a Tabata Amaral e disse que não vai ser vice dela coisa nenhuma. Essa eleição em São Paulo está sendo considerada o terceiro turno entre Lula e Bolsonaro. Além de Janja e de Haddad, Rui Costa tem se mostrado novo conselheiro do Lula, ministro-chefe da Casa Civil, e esse é o trio que faz a cabeça do presidente da República: Janja, Haddad e Rui Costa. Reforçados por emendas, prefeitos são favoritos à reeleição em 2026. O que acontece? Não é Lula, não é Bolsonaro, não é Tarcísio. Na verdade, o que vai fortalecer os candidatos nas cidades é o apoio de prefeitos que estão cheios de dinheiro derivado das emendas parlamentares que a Câmara dos Deputados e o Senado vêm sugando do governo federal. Esse dinheiro vem do governo federal, passa para a mão do deputado. Na verdade não passa, o deputado indica para enviar o dinheiro para esses prefeitos, para as cidades e municípios, né, para os municípios, né? E esses municípios, eles fazem um monte de obras. Por exemplo, aqui em São Paulo virou um canteiro de obras, mas algumas, né, porque a população de rua continua crescendo e a miséria se agravando. Mas, de qualquer forma, os prefeitos vão ter cacife. Bom, além disso, a Polícia Federal prepara uma mega operação a pedido de Lula contra fraudes em programas sociais para diminuir o déficit público. Tem muito programa social aí sendo fraudado, não é? Bolsa Família, etc. Gente que não precisa recebendo, e a Polícia Federal vai coibir essas ações, e o governo acredita que pode recuperar incríveis 80 bilhões com essa operação. Com Boulos, o Lula faz de São Paulo o palco desse terceiro turno de 2022. Vai ser realmente uma campanha muito renhida, em que Lula e Bolsonaro vão estar presentes, vão vir muito para São Paulo, e cada um vai tentar eleger o seu. O Ricardo Nunes é que é uma grande dúvida. Mais tarde nós vamos falar dessa eleição emocionante que vai ter em São Paulo. Senhoras e senhores, vamos em frente. Datena seguirá candidato até as eleições em outubro. E, na verdade, um líder do PSDB, que é o partido que o Datena se filiou, ele diz o seguinte: vai depender das próximas pesquisas. Se o Datena engrenar nas próximas pesquisas, ninguém tira ele da eleição. Há suspeita de que ele pode engrenar, sim. E o Trump ataca imigrantes. Ele nega extremismo, mas ele já avisou que vai perseguir os imigrantes nos Estados Unidos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.